A noite se aproxima, e com ela um silêncio envolvente, profundo, que parece tocar a alma. É nesse silêncio que a magia acontece. Você já parou para refletir sobre o poder de um simples gesto antes de dormir? Esse momento de serenidade é quando as portas do inconsciente se abrem, revelando aquilo que está além da nossa percepção consciente. E é aí que entra o grande mistério que Carl Jung compreendeu como ninguém. O grande psicólogo e explorador da psique humana, Carl Jung, acreditava que, no silêncio da noite, nossa mente se aquieta. E é nesse momento que o inconsciente começa a se manifestar. Ele se revela através de símbolos, imagens e sonhos. Para Jung, esse momento antes de dormir era sagrado, pois é quando podemos semear ideias e desejos profundos em nosso inconsciente, que irão germinar e se manifestar em nossas vidas. Agora, imagine que você está diante de um lago tranquilo, sob a luz suave das estrelas. A água reflete o céu noturno, criando uma imagem perfeita entre o micro e o macrocosmo. Nesse instante, você percebe algo essencial. Tudo está conectado. Cada pensamento, cada emoção, cada desejo seu reverbera através do cosmos, como as ondas que se formam quando você joga uma pedra no lago. O universo, como um espelho, responde a cada um desses movimentos de maneira delicada, mas profunda. Essa é a primeira chave que Jung nos deu. O que fazemos antes de dormir, aquilo em que focamos, é o que começa a se manifestar na nossa realidade. Agora, se você tem em mente algo profundo, como a questão do rejeição, que afeta tantos de nós, o que será que o inconsciente nos revela sobre isso? Por que o rejeitado, na perspectiva de Jung, pode ser ainda mais desejável? Antes de seguirmos, imagine que você está caminhando lentamente por um jardim secreto, iluminado pela luz suave da lua. O perfume das flores noturnas é suave, mas cheio de significado. Esse jardim é o seu mundo interior, um espaço sagrado onde seus desejos mais profundos podem ser cultivados. Jung acreditava que nosso inconsciente é como esse jardim, fértil, pronto para receber as sementes simbólicas que plantamos. Ao fechar os olhos antes de dormir, você entra nesse jardim simbólico. É nesse momento que você pode escolher, conscientemente, quais sementes plantar. Cada pensamento, cada emoção, cada imagem que você cultiva nesse instante é uma semente que o universo acolhe e nutre com carinho. Carl Jung entendia que nosso inconsciente é um solo fértil, pronto para dar frutos daquilo que semeamos nele. O que você cultiva em sua mente, enquanto se prepara para dormir, é crucial. Se você alimentar suas emoções com pensamentos de insegurança, medo ou frustração, essas sementes também crescerão e florescerão, manifestando-se na sua vida. Porém, se você escolher semear confiança, paz e principalmente entendimento sobre a rejeição, o universo começará a responder à sua intenção. Mas como, exatamente, podemos cultivar a ideia de que o rejeito pode, na verdade, nos tornar mais desejáveis? Jung ensinava que a rejeição não é apenas uma experiência dolorosa. Ela é uma oportunidade. Uma oportunidade para nos reconectarmos com nossa própria essência, para olharmos para dentro e nos questionarmos: quem sou eu sem as validações externas? Quando somos rejeitados, o que de fato está sendo rejeitado não é nossa essência, mas uma parte do nosso ego, ou talvez uma ideia de quem acreditávamos ser. Agora, imagine-se em um espaço onde não há mais a necessidade de agradar aos outros, de ser aceito ou validado. Esse espaço não é vazio. Ele é preenchido pela sua autenticidade, pelo seu verdadeiro ser, livre das amarras das expectativas alheias. Carl Jung acreditava que é nesse momento de afastamento, de rejeição, que o verdadeiro poder do indivíduo se revela. Quando o mundo nos rejeita, é como se estivesse nos oferecendo a chance de nos reconectarmos com o nosso eu mais profundo, com o nosso propósito verdadeiro. E é aí que começamos a florescer. Ao cultivar esse entendimento, o que antes parecia ser uma rejeição dolorosa se transforma em uma força poderosa.
O desejo por nossa autenticidade cresce e o universo, em sua resposta sensível, começa a nos atrair de volta. O que antes foi afastado, agora nos chama. A energia que você irradia, ao ser fiel a si mesmo, é muito mais poderosa do que qualquer aparência superficial ou validação externa. A rejeição se torna, assim, um trampolim para algo muito maior. A reconquista do seu próprio valor sem a necessidade da aprovação dos outros. Neste momento, antes de dormir, quando você escolhe com clareza o que deseja cultivar em sua mente e coração, você está lançando as bases para uma transformação profunda. Ao visualizar com emoção e intensidade aquilo que você quer manifestar em sua vida, você envia ao seu inconsciente uma mensagem poderosa. Eu sou digno, eu sou valioso, eu sou suficiente. O universo começa então a mover-se em sua direção, trazendo para você situações, pessoas e oportunidades que reforçam essa verdade profunda. Jung nos ensina que o que chamamos de rejeição não é uma barreira final, mas sim um reflexo das nossas próprias inseguranças e projeções. Muitas vezes, estamos tão focados na necessidade de ser aceitos pelos outros que esquecemos que a verdadeira aceitação deve vir de dentro. Quando somos rejeitados, o que realmente está em jogo é a nossa relação com nós mesmos, nossa autoestima, e a crença de que somos dignos de amor, respeito e sucesso. A rejeição nos desafia a olharmos para dentro, a confrontar as partes de nós que talvez ainda não tenhamos integrado. Jung falava da ideia de a sombra, aquela parte de nós que é reprimida ou ignorada, mas que, na verdade, contém as qualidades que mais precisamos para crescer. Quando alguém nos rejeita, é como se estivéssemos sendo forçados a olhar para nossa própria sombra, a encarar aquilo que evitamos, para finalmente compreender que esses aspectos negados não são algo a temer, mas sim uma parte integral do nosso ser. É preciso compreender que, quando nos rejeitam, na verdade estamos sendo desafiados a crescer e a nos tornar mais completos. A rejeição, portanto, não é um fim, mas sim uma oportunidade de transformação. Quando você começa a entender isso, começa a perceber que, na realidade, a rejeição torna você mais desejável, porque ela revela a sua autenticidade, sua capacidade de se manter firme em sua essência, independentemente da opinião dos outros. Neste momento silencioso, antes de dormir, você tem o poder de transformar a sua relação com a rejeição. Em vez de nutrir sentimentos de dor e frustração, você pode escolher conscientemente ver isso como um chamado para o autoconhecimento. Ao plantar essa visão em sua mente, ao visualizar a rejeição como uma oportunidade de fortalecimento interior, você envia ao universo uma mensagem clara. Eu sou mais forte do que o que me rejeita. Eu sou suficiente por ser quem sou. Jung nos diz que os símbolos têm o poder de transformar nossa realidade. Ao criar imagens positivas e fortalecedoras antes de dormir, você começa a reprogramar seu inconsciente, afastando as velhas crenças limitantes e abrindo espaço para um novo ciclo de crescimento e expansão. Imagine agora, antes de adormecer, visualizar-se em um estado de absoluta confiança, onde a rejeição não te afeta mais, mas te impulsiona a ser ainda mais autêntico, mais verdadeiro consigo mesmo. Ao criar essa imagem vívida em sua mente, você não só está enviando uma mensagem ao seu inconsciente, mas também ao universo, que começa a alinhar-se para trazer de volta tudo o que é necessário para o seu crescimento. Essa sensação de ser desejável não vem da aprovação de outros, mas da aprovação que você dá a si mesmo. O universo, com sua sensibilidade infinita, começa a refletir essa nova vibração que você emana. As pessoas começam a perceber essa mudança e você se torna mais atraente, mais magnético. Porque, ao se aceitar completamente, você se torna inabalável diante do que vem de fora. Jung acreditava que nossa psique possui uma imensa capacidade de transformação, e tudo o que precisamos é aprender a confiar no processo.
Quando você se permite ser quem realmente é, sem medo da rejeição, você começa a liberar uma energia poderosa. Esta energia não precisa mais da validação externa para se afirmar. Ela é autossuficiente, porque vem do reconhecimento profundo de que você é suficiente como é. Esse reconhecimento transforma a rejeição em um impulso para ir além, para descobrir novas formas de se conectar com o mundo, de se relacionar com os outros e de se fortalecer como ser humano. Agora, imagine que, antes de adormecer, você se vê como um ser forte, autêntico e único, cujo valor não depende do reconhecimento dos outros. Visualize-se em paz consigo mesmo, em harmonia com sua essência mais profunda, e perceba como o universo responde a essa nova energia que você emana. O rejeitado de ontem, que se sentia pequeno, agora se vê como alguém imensamente desejável, porque encontrou sua verdadeira força, aquela que vem do interior. A rejeição se transforma, então, em uma oportunidade para você florescer. Ao plantar as sementes certas em sua mente antes de dormir, você está criando um campo fértil para que novos aspectos de sua personalidade se revelem, novos caminhos se abram e novas possibilidades se tornem realidade. O que o universo traz de volta para você é um reflexo direto do que você plantou em seu inconsciente. E quando você começa a acreditar que é desejável simplesmente por ser quem você é, o universo começa a responder de forma surpreendente e positiva, atraindo tudo o que é necessário para a sua realização. À medida que você vai se aprofundando nesse processo, começa a perceber que a verdadeira atração não vem da aparência externa, mas de algo mais profundo, mais intangível, a energia que você emana quando está alinhado consigo mesmo. E isso é exatamente o que Jung queria que entendêssemos. Quando aceitamos a rejeição como um reflexo do ego e não da nossa essência, estamos prontos para evoluir, para nos abrir para uma nova dimensão da nossa própria vida. A autenticidade se torna a chave para uma atração genuína. Você não precisa mais lutar para ser aceito, para ser desejado. Ao contrário, você começa a se tornar uma pessoa irresistível, justamente porque deixou de depender da aprovação dos outros. Você passa a se conectar com as pessoas de uma forma mais profunda, mais verdadeira, e o reflexo disso é que você se torna mais desejável. Aquele que não precisa ser validado pelos outros é aquele que irradia uma luz interior tão forte que atrai tudo o que está alinhado com a sua verdadeira essência. Jung dizia que ao trabalharmos a nossa relação com o inconsciente, ao olharmos para dentro com coragem e autenticidade, começamos a desbloquear o potencial ilimitado que reside dentro de nós. Esse é o verdadeiro poder da rejeição. Ela nos força a olhar para dentro e a perceber que o valor que buscamos está dentro de nós mesmos, e não nas validações externas. Quando conseguimos aceitar a rejeição sem que ela nos abale, quando conseguimos ver a beleza em nossa própria imperfeição, estamos, na verdade, nos conectando com nossa verdadeira natureza, com o nosso eu mais profundo. Agora, visualize-se novamente, mas desta vez sem os medos ou inseguranças que costumavam te deter. Imagine-se em plena confiança, livre das amarras da busca incessante pela aceitação dos outros. Cada passo que você dá é dado com uma energia renovada, com a certeza de que a verdadeira validação vem de dentro. As pessoas ao seu redor começam a perceber essa mudança. Elas sentem a sua energia, a sua autenticidade, e isso as atrai para você de uma forma natural. A rejeição, que antes era uma fonte de dor, agora se transforma em um trampolim para o seu verdadeiro crescimento. O que antes era uma barreira, agora se torna uma ponte para o seu autodesenvolvimento. Essa é a mágica da rejeição. Quando você começa a olhar para ela, não como algo que diminui, mas como algo que te fortalece, você se torna ainda mais atraente. O universo responde a essa mudança de perspectiva, refletindo de volta para você as oportunidades, as pessoas e as circunstâncias que estão em harmonia
com a sua nova vibração. O que você pensava ser um obstáculo agora se torna uma oportunidade de evolução, e você começa a atrair exatamente o que sempre desejou, mas de uma forma muito mais profunda e genuína. Agora, imagine que, antes de adormecer, você se vê em um espaço de gratidão profunda. Não há mais espaço para dúvidas ou inseguranças. Você agradece pela rejeição, agradece por tudo o que te levou a este momento de autoconhecimento e autovalidação. Nesse estado de gratidão, você se abre para o que está por vir, confiando que o universo já está alinhando as circunstâncias perfeitas para o seu crescimento e para a realização dos seus desejos mais profundos. Você já não precisa mais lutar por algo que está além de seu controle. Tudo o que você precisa fazer agora é confiar que o universo responderá às suas intenções de forma suave, mas poderosa. Jung acreditava que quando conseguimos nos conectar com o nosso inconsciente de forma plena e autêntica, nossa vida se alinha com um fluxo natural de harmonia e realização. Ao confiar nesse processo, ao acreditar em seu próprio valor, você começa a atrair não apenas o que deseja, mas aquilo que é necessário para o seu crescimento mais elevado. O que o universo traz para você será sempre um reflexo do que você emana de dentro para fora. Quando você se torna autossuficiente, o que acontece é que tudo ao seu redor começa a se ajustar para refletir essa autossuficiência e essa confiança em sua própria jornada. Cada passo que você dá em direção à sua verdade, cada escolha que você faz em favor de sua autenticidade, traz de volta para você aquilo que corresponde à sua verdadeira essência. O que antes parecia distante, agora se torna acessível, porque você já está vibrando na frequência certa. O universo, em sua sabedoria infinita, responde a essa nova energia, alinhando tudo o que você precisa para a sua transformação. E assim, a rejeição que antes parecia ser um obstáculo se transforma em um dos maiores aliados no seu caminho para a verdadeira autotransformação. Porque é na dor da rejeição que você encontra a força de se levantar e ser ainda mais forte, mais autêntico e mais desejável. Ao olhar para dentro de si mesmo, você desperta para uma nova realidade, uma realidade em que a aceitação vem de dentro e não de fora. Você sente que algo dentro de você se expande suavemente, como se as paredes internas do seu coração se alargassem para receber mais vida. Dentro desse espaço recém-criado, percebe um calor tranquilo. É o reconhecimento silencioso de que a dor da rejeição não cancelou quem você é. Apenas retirou as camadas que escondiam o brilho original da sua essência. Quanto mais você acolhe essa percepção, mais percebe que o magnetismo que torna alguém desejável nasce justamente desse lugar onde não é preciso provar nada. É aqui, nesse ponto de quietude interior, que Carl Jung diria que a personalidade encontra a força arquetípica capaz de mover montanhas na realidade externa. Quando, antes de dormir, você respira com profundidade e imagina um círculo de luz envolvendo todo o seu corpo, está criando um container simbólico. Dentro dele, coloca as lembranças de tudo o que lhe disseram não ao longo da vida. Cada porta fechada, cada mensagem não respondida, cada silêncio que ecoou como desprezo. Então, visualiza esse não, transformando-se lentamente em uma chama azul-dourada que purifica o ar à sua volta. Você não está negando a dor, está transmutando-a, convertendo aquela energia crua em alimento para a sua autovalidação. Jung chamava esse movimento de transformação simbólica de energia psíquica. O conteúdo não se perde, mas muda de forma e de propósito. Sinta agora essa chama crescendo até tocar o teto do seu quarto imaginário. Quando ela toca, acende milhares de pequenas luzes que parecem estrelas caseiras, cintilando sobre a sua cabeça. Cada pequena estrela representa uma qualidade que você redescobre em si. Uma lembra sua criatividade, outra, sua capacidade de dar risada mesmo em dias nublados. Mais adiante,
brilha aquela que recorda a coragem de continuar depois de cada queda. Ao perceber quantas luzes há dentro do seu próprio céu interior, você experimenta a deliciosa sensação de bastar-se. Nada falta. Todas as estrelas que iluminam seu universo pessoal estiveram sempre aí, apenas aguardando que você as chamasse pelo nome. Esse sentimento de plenitude silenciosa ecoa além da imaginação. Ele cria vibrações mensuráveis no corpo. Os ombros relaxam, o maxilar solta, o coração bate num compasso mais calmo. O inconsciente registra essas sensações e as toma como novas instruções para conduzir seus sonhos. Durante a noite, as imagens oníricas começam a refletir a expansão da sua confiança. Talvez você se veja atravessando uma ponte larga, ouvindo tambores chamando-o adiante, ou talvez surja um pássaro colorido guiando-o até uma clareira cheia de frutos maduros. Quando acordar, anote cada detalhe: cores, sons, cheiros. Jung enfatizava que o inconsciente fala em metáforas sensoriais. Anotar é respeitar a mensagem e dizer ao universo que você está pronto para dialogar. Ao longo do dia seguinte, leve consigo essa disposição de aprender com os sinais. Um olhar de estranhos na rua, a letra de uma música que toca no rádio, a frase estampada numa camiseta, tudo pode ser resposta. Você não precisa decifrar cada símbolo com pressa. Basta manter uma escuta interna curiosa, como quem anda por um mercado de artesanato observando peças raras. Quando algo ressoar, pare um instante e sinta no peito se há calor ou arrepio. O corpo sabe antes da mente. Se sentir alívio, talvez seja um encorajamento. Se sentir tensão, talvez seja um aviso. Assim, a inteligência profunda que Jung descrevia como self vai guiando seus passos, alinhando suas escolhas às intuições que afloram do fundo da psique. Nesse novo estado, você deixa de mendigar atenção. Quem vibra na frequência da autoaceitação emite sinais tão estáveis que os demais sentem curiosidade genuína. Eles se perguntam, mesmo sem palavras: o que existe ali que eu também gostaria de encontrar em mim? Esse é o magnetismo do qual falamos. Não é exibicionismo, é testemunho. Você ocupa seu espaço com naturalidade e, paradoxalmente, o outro o percebe mais valioso exatamente porque você não tenta convencê-lo disso. Há poder em quem não se desculpa por ser quem é. Quando o sol se põe, repita o ritual. Sente-se confortavelmente, feche os olhos, sinta a respiração dançar pelas costelas. Pergunte-se: em que momento hoje eu honrei minha verdade? Talvez tenha dito não a um convite que não ressoava. Talvez tenha expressado uma ideia mesmo temendo o julgamento. Talvez apenas tenha sorvido um café devagar, saboreando cada nota de amargor. Honrar a verdade é simples assim. Ao identificar pequenos atos de coerência, você confirma ao inconsciente que o processo continua. As sementes simbólicas da noite anterior receberam luz do sol de atitudes reais. E então, novas sementes podem ser plantadas. Desejos mais amplos, sonhos antes impensáveis. Visualize agora um corredor de portas douradas, estendendo-se à sua frente. Cada porta leva a uma possibilidade que outrora você considerou distante demais. Aquele projeto criativo guardado na gaveta, o relacionamento onde se sente visto e celebrado, a viagem que acendeu sua imaginação desde a infância. Com a mão do coração, escolha uma porta e gire a maçaneta. Ao entrar, veja-se vivendo essa realidade como presente, não futuro. Note os detalhes, o cheiro do ar, a textura dos objetos, a música ao fundo. Sorria internamente e diga em voz suave: eu recebo. Esse gesto sutil sela o contrato simbólico entre você e o universo. Quando o medo de nova rejeição tentar ressurgir, porque ele tentará, é parte humana, agradeça-o por avisar que algo precioso está em jogo. Dê ao medo um assento ao seu lado, mas não o volante. Imagine-o em forma de animalzinho cauteloso. Um tatu-bolinha que se enrola ante qualquer ruído.
Acaricie-o mentalmente e diga: estou seguro, podemos avançar. Esse diálogo interno, tão valorizado por Jung, reduz a tensão entre as subpersonalidades, devolvendo energia psíquica ao seu centro vital. E energia liberada é energia disponível para criar. Dia após dia, esse ciclo de semear, sonhar, agir e agradecer consolida uma nova narrativa sobre quem você é. Rejeição deixa de significar escassez e passa a significar refinamento. É como lapidar uma pedra bruta até que revele facetas cintilantes. Cada polida, cada não que você integra, aumenta o brilho geral. Outros percebem, sentem, querem aproximar-se. E se alguma nova rejeição ocorrer, você já sabe que ela apenas indica mais uma faceta a ganhar forma. O jogo vira dança. No silêncio desta noite, enquanto o mundo lá fora desacelera, recorde: aquilo que é verdadeiramente seu não se perde. Apenas aguarda que você alcance a frequência correspondente. Rejeição não rouba sua essência. Apenas prova a quem pertence o poder de defini-la. Ao se entregar ao descanso, sinta o agradecimento percorrer cada célula. Deixe que essa gratidão se espalhe até tocar a áurea que circunda seu corpo, criando um casulo protetor de confiança. Sussurre se quiser: eu me basto, e porque me basto, transbordo. O universo, sensível a cada vibração, ouvirá. E quando o amanhecer chegar, oportunidades vestidas de sincronia aparecerão, como cartas discretas deslizadas sob a porta do seu dia. Durma então na certeza de que o solo do seu inconsciente está fértil, respirando imagens luminosas. Que os sonhos desta noite confirmem a jornada e tragam, em formas poéticas, o lembrete de que todo não pode ser portal para um sim mais genuíno. E que ao acordar, você se levante sentindo-se não apenas desejável, mas inevitável. Porque quem se reconcilia com o próprio centro torna-se farol. E faróis não imploram para ser vistos, eles apenas iluminam.